muito tranquilo. O problema é chegar até o produtor com a técnica e a tecnologia para que seja implantada, certo? Então vou pedir para vocês, se tiverem alguma pergunta, fazer ela a posteriori da finalização, porque daí a gente consegue ter às vezes que você tem vontade de perguntar, vai passar um pouco para frente, né? Então a gente vai passar vídeo da região lá, o que a gente tem, quais possibilidades que tem, fotos, vai ficar bem ilustrado assim, não vai ser um negócio muito cansativo. 5 horas, 6 horas da tarde a gente termina, tranquilo, né? Tá? Vamos começar agora. Pode passar. Então pessoal, quando a gente fala em mandioca, o que você pensa? Na primeira coisa que você pensa na sua cabeça quando a gente fala de mandioca, né? Pode passar. Você já pensa em um negócio desse tamanho, né? Mas o negócio não é bem assim. Para a gente chegar até isso, o que a gente precisa fazer? Quais etapas que a gente precisa cumprir, né? Então, eu vou dar um geralzão, né? Da onde que veio a mandioca? Como é que a mandioca chegou até aqui? Ela basicamente veio do sudoeste da Amazônia, então a gente está bem pertinho aqui do centro de origem da mandioca, né? Provavelmente veio do Acre, sul da Amazônia e foi dispersando, né? Então, até a vinda dos europeus, ela já estava até o México, né? América Central, México e tal. E depois disso, eles vieram com as naus e foram levando isso, né? Para Angola, Nigéria e tal. Então hoje o maior plantador de mandioca do mundo é a Nigéria. Só que a produtividade por hectare é muito baixa, porque a tecnologia é muito pequena, certo? Lá eles produzem em torno de 4, 5 toneladas por hectare ano. Então, a grande pergunta é, se a nossa alimentação ou a nossa... Estou atrapalhando ele para vocês visualizarem? Tá bom. Aqui é melhor. Então, pessoal, a grande pergunta que eu faço, ou que a gente tem que se fazer é, por que a gente discrimina a nossa própria cultura, né? Então, por que a gente come trigo? Teoricamente, a gente precisaria comer trigo. Hoje, a gente importa milhões de toneladas de trigo, sendo que se a gente colocasse 1% ao ano da fécula no pão, até 10%, fica excelente, fica melhor que o pão que a gente come normal. Entende? Então essa é a grande pergunta, e essa é a grande batalha que a gente está tendo, inclusive com o pessoal da Embrapa. A gente tem um convênio com a Embrapa, depois mais para frente eu vou explicar como é que isso é feito, inclusive a gente vai estar fazendo para Sítio Novo, né? A gente vai estar dispersando isso um pouco para vocês entenderem. Mas a grande batalha que a gente está tendo é incluir 1 a 2% de fécula de mandioca até chegar a 10%, que não interfere na qualidade do pão. E a gente começa a tirar a Argentina, Uruguai, Europa do negócio, certo? Vou passar, por favor. Então, para que serve a mandioca? Às vezes a gente fala, pô, mandioca é para comer, ou é para fazer polvilho. Então, para que serve? Para polvilho, que vocês comem no dia a dia, para pão de queijo. Para farinha cuba, farinha branca, o que seja. Alimentação humana, quem não gosta da mandioquinha frita, com churrasquinho, né? Para folhas de papel. Então assim, para você pegar esse papelzinho branquinho que você tem hoje na mão, enquanto a Suzano cresce, nós também como plantador temos que crescer, porque para o papel ficar branco precisa ter mandioca na composição, porque quando você moe madeira não é branquinho, precisa passar um processo industrial com fécula para poder ficar branco, né? Então assim, à medida que cresce as empresas de papel celulose, cresce a necessidade de estar processando mandioca. Para fármacos, então o remédio você toma tem a composição a fécula ou o polvilho, porque fica melhor distribuído. Perfuração de pós de petróleo. A Petrobras ela usa a maisena, o amido de milho, para perfurar, porque não dissipa calor. Então quando perfura na broca, lá no fundo da rocha não aquece. Mas os estudos com fécula de mandioca é muito melhor, porque ela tem uma liga diferente, quimicamente é diferente. Então o que acontece? Se a gente tivesse produção em escala, né, e não temos essa produção em escala, para poder fornecer para a Petrobras, para Vale do Rio Doce, porque ela usa a fécula para estar limpando o ferro, para deixar o ferro mais puro. Então assim, a infinidade que a gente tem para utilização da mandioca é inúmera. Então por isso que você não pode pensar na mandioquinha, você tem que pensar no processo num todo. Então, a pergunta é, vocês usam para quê aqui? Alguém usa para alguma coisa? Farinha. Farinha? Farinha.
Então tá bom. Chambarei, né? Bom, a gente vai ver daqui, se Deus quiser, daqui 10 anos a gente vai fazer uma reunião aqui, um lugar bem maior, né? Muita gente. E aí eu vou perguntar e vocês vão me falar umas 1.200 coisas diferentes. Pode passar, por favor. Então assim, quando eu planto mandioca, o que eu ganho? Certo? A grande pergunta quando a gente vai falar com o produtor, tudo que ele quer saber é o que ele vai ganhar. Certo? Primeira coisa que eu falo é recuperação da área degradada. Certo? Quando você planta mandioca, você está recuperando o seu solo. Certo? Mas não é só plantar a mandioca, você tem que usar os tratos culturais como um todo. Certo, pessoal? Então assim, a mandioca, em relação às outras culturas, ela tem o maior poder de conversão dos nutrientes do solo e da luz solar em alimento, em amido, em polvilho. Então o que acontece? Ela extrai o máximo que tem no solo e deposita na raiz. Então se você fizer o plantio, o cara fala, ah, mas eu planto mandioca e meu solo fica fraco. Não, mas qualquer cultura vai deixar seu solo fraco. Porque você não coloca nada, vai só extraindo, certo? Então o que acontece? Quando você planta mandioca, você tem que colocar adubo, calcário, fazer os tratos culturais como uma cultura normal. Ela não pode ser tratada como uma subcultura, que é o grande problema da produtividade baixa. Certo? Quando você vai plantar um milho, um arroz, uma soja, certo? Você vai colocar os tratos, né? Mas a mandioca é a mesma coisa, não tem diferencial nenhum. Você precisa estar dando os tratos culturais para poder estar desenvolvendo. Pode passar, por favor? Pode passar. Outra coisa, um cerrado vale o quê? Que 5 mil reais ou o quê? Alguém fala em hectare, né? Lá nossa é o quê? R$1.000 o hectare? R$500 o hectare? Então o que acontece? Quando você arruma um solo, quanto que ele vai valorizar? Garanto que uma fazenda, uma área preparada, produzindo, o cara não vai querer vender, o primeiro ponto, né? Então tem essa questão de valorização. Outra coisa que eu destaco muito é a geração de renda. Se você planta mandioca, quanto desemprego você gera? Ou quantas pessoas da sua família deixam de sair de casa? Seu filho, você, sua esposa, entendeu? É agregar a questão familiar no processo industrial, no processo de comercialização da mandioca. A mandioca você não está vendendo só a raiz, você vende a maniva, você vende a raiz, você traz o resto, que é o enchimento, que é o volumoso para a sua área de volta. Você tem gado leiteiro, você pode aproveitar em inúmeras coisas. A gente vai estar passando isso mais para frente. E o principal, né? Fixação do homem no campo. Ninguém quer... Eu moro em fazenda, sou engenheiro sim, mas eu moro na fazenda. Eu não deixo a minha área por nada. Mas se eu não estiver ganhando dinheiro na minha fazenda, eu tenho que sair, não tem? E todo mundo é igual. Ninguém vai ficar lá para... eu gosto de ser produtor. Eu também. Só que se não me der dinheiro, eu tenho que ir lá, sair, bater na porta do piquear. Não. Eu tenho que aprender a produzir. Outra coisa que eu quero destacar assim, a prefeitura tem um papel fundamental aqui. Ela tem um papel fundamental. Só que o papel dela é fazer o quê? Trazer especialistas, trazer técnicos, contratar pessoas para que deem assistência para vocês e nós, como profissionais, captarmos recursos no banco para você executar. A função não é a prefeitura fazer. Na minha região, por que o processo dá certo? Porque nós não vamos sair da porta do prefeito, ó, me dá tal coisa. Não. Nós somos autossustentáveis. Nós precisamos do apoio da prefeitura para ter profissionais competentes, para ter equipamentos, para ter convênios e sim ter suporte, mas nós não temos que sair pedindo as coisas, entende? Falta isso por mim, certo? Por mim como produtor, né? Então assim, cada vez que você pede uma coisa, é um negócio assim, eu vou me colocar no lugar do prefeito. Se eu tenho que atender 200 produtores, eu tenho um trator, quantas horas máquina eu vou poder fazer para cada um? Certo? Mas se eu tenho recurso do banco que vem para fazer isso, se eu quero fazer 1, 10, 20, 30 hectares, eu faço. O recurso está lá. Não é verdade? Então tem que atender as pessoas que são de mais baixa renda, que tem menor quantidade de área. Pode passar. Então, pessoal, o Giovanni fica falando. Daí o real. Eu quero saber disso aqui, cara. Como é que eu ganho? Então, pessoal, eu peguei no CPEA, que é um site que vocês podem estar acompanhando o preço de mandioca. Todo dia no Globo Rural,
vocês vão ver lá assim, o preço do boi com base CPE São Paulo é tanto. Então aqui a gente pegou desde o ano de 2002 até o 2012, que é os preços médios que a gente tem. Vocês vão observar que em 2002 era 105, 203, 400... Vou tirar merda, né? Dá dinheiro. Tá dando dinheiro no negócio. 205, 120, 170, 200, 160, 270, 210, 212. Cara, não estou ganhando dinheiro com a mandioca. Mas não funciona bem assim, pessoal. A mandioca, assim como qualquer cultura, ela tem os picos de variação. Então, como soja, como milho, então ela tem uma crescente. Então, todo mundo plantou mandioca. Aí deu uma quebra, caiu o preço. Aí ninguém planta, aí começa a subir de novo. E assim vai. Por que que lá em 2004 estava tão alto o preço? Ninguém plantou. Entendeu? Porque a soja estava muito alta naquela época. Então, quem é o maior plantador de mandioca do Brasil? Vocês sabem? O maior plantador é o Pará, vizinho de vocês aqui. O maior vendedor aí é o Paraná. O Paraná exporta 85% do polvilho do Brasil inteiro. E é frio. Por quê? Lá a gente já está cultivando há 50 anos. A gente usa as áreas que é para recuperar a pastagem. Então a cada 4 anos a gente faz o seguinte: a área que é de pasto, ela é alocada para um terceiro. Essa pessoa com os equipamentos vai lá e planta, recupera o meu solo e me devolve a terra. Entendeu? É assim que é feito o processo lá. Então, Paranavaí, Muarama, que são os maiores municípios do Paraná, são os maiores produtores de fécula. Então o que acontece? São grande extensão de área para pecuária. Mas a pecuária é altamente intensiva, então eles alugam para terceiros e essas pessoas vão lá, recuperam o solo, plantam mandioca e me devolvem a área. E ainda me pagam a renda. Entende? Então é assim que mantém o mercado de fécula no Paraná hoje. Principalmente a Ioki. A Ioki é a Mafio que vocês veem propaganda na televisão. É assim que eles trabalham lá. Só que nós temos um grande problema no Paraná. Chama-se cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar está descendo de São Paulo para a região noroeste do Paraná, norte e noroeste, que está inviabilizando, porque lá os pequenos produtores é que mantêm as indústrias com altas produtividades. Mas aí o que acontece? Vai chegando cana-de-açúcar,